Oi turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa aula de História é número 51 e eu sou a Prof. Jaque. Nós estamos falando sobre as invenções e hoje a gente vai conhecer algumas delas que mudaram o mundo. A gente já viu uma em especial que foi a roda, que é considerada a mais importante delas. Vamos ver outras invenções então que revolucionaram? Para essa aula você não vai precisar de nenhum material, para depois você vai usar o caderno, o lápis de escrever, a borracha e o lápis de cor, então, para você colocar em prática tudo aquilo que você está aprendendo. Sobre as invenções, você vai ver que elas são muito importantes para a gente. Se elas não tivessem sido inventadas, até hoje em dia nós já estávamos morando nas cavernas. E olha tudo que a gente tem hoje, olha a tecnologia que a gente tem. Vamos começar com a história? Olha só, de algo tão simples que surgiu elas. É uma lenda, tá? A história que a gente vai ler é uma lenda. Então tem alguns que juram que viram. Vamos ver? De onde vem o fogo? Pensa aí. De onde você acha que veio o fogo? Vamos descobrir? Olha só. Durante muito tempo, os índios não conheceram o fogo. Viviam nas cavernas e comiam peixe cru. Numa noite de grande tempestade, dois índios viram um ser de fogo descer dos céus e deixar uma bola de fogo. Logo, aprenderam que aquele elemento os aquecia durante a noite, tornava a carne do peixe mais saborosa. Logo, avisaram os outros membros da tribo sobre a maravilha que haviam descoberto. O cacique avisou que durante a lua nova deveriam voltar ao local onde a bola de fogo tinha aparecido. Lá deveriam pegar um pedaço de bola de fogo sem se queimar e reservá-lo. Desde então, os índios têm vivido mais aquecidos em noites frias, pois o fogo nunca mais se apagou. E aí, o que você achou dessa lenda? De como surgiu o fogo? Você acredita que o surgimento do fogo aconteceu assim? Teve um ser e daí teve o fogo. E aí, como você acha que surgiu? Antigamente, o homem ele não conhecia o fogo e cada cultura possui uma lenda diferente para a descoberta dele. Imaginem, gente, que olha só, hoje em dia é a gente só apertar aqui, ó. Pronto, eu tenho fogo. Ou então, é só eu pegar um fósforo, riscar nele aqui e eu vou ter o fogo. Então, você já imaginou as coisas mudarem de tal tamanho que hoje em dia é bem diferente. Hoje a facilidade. Vamos descobrir. Existem muitas maneiras que as pessoas dizem, então, que surgiu o fogo. Graças ao fogo, o homem passou a comer alimentos quentes e a se proteger do frio, como na lenda. Os índios sempre inventam uma lenda ou contam uma história para o surgimento das coisas. A descoberta do fogo revolucionou o modo de viver dos povos antigos, assim como muitas outras invenções. E na aula de hoje a gente vai conhecer essas invenções que mudaram o mundo. Então imaginem assim, ó, o fogo. Para a criação do fogo, né? Então imagine que se não existisse a energia elétrica, como é que você ia fazer? A escrita, a internet, né? São invenções que tiveram que mudaram o modo da gente viver hoje. Hoje em dia é muito difícil nos imaginar sem elas. Imaginou sem fogo? Como é que você ia fazer? Sem energia elétrica, quando falta energia elétrica na sua casa, como que é? Vocês ficam nervosos, vocês ficam, acabou a energia elétrica. Como é que vocês ficam? A escrita, imaginou se não tivesse sido inventado a maneira da gente escrever? Mas a gente teria que se adaptar. Se não existisse, ou se hoje acabasse tudo isso, o ser humano ele conseguiria se adaptar para viver. Fácil? Não seria. Seria muito difícil. Mas a gente não iria morrer, a gente ia conseguir inventar alguma coisa. Vamos conhecer então algumas dessas transformações. O fogo, né? Então os pesquisadores, eles acreditam que ele surgiu a partir da queda de um raio.
Então, lá no tempo das cavernas, caiu um raio e vocês já ouviram, né? Que um raio, às vezes, quando cai, ele pode cair numa casa. Às vezes, aquela casa pode dar um curto e ter pego fogo. Então, eles acreditam que foi dessa maneira. Depois, o homem aprendeu que se ele bater uma pedra na outra, esfregar pedaços de madeira, com esse calor, esse atrito que estava acontecendo, iriam sair faíscas. E essas faíscas sairiam o fogo. A escrita, né? Os sumérios é um povo que habitava na região muito lá onde hoje é o Iraque. Eles criaram os primeiros modelos conhecidos. Era escrita cuneiforme, por causa da cunha, que era um instrumento de bambu que eles utilizavam. Então eles faziam o quê? Lá no tempo das cavernas, eles faziam desenhos nas cavernas, né? Isso a gente já estudou. E aqueles desenhos tinham algum significado. E com o passar do tempo, eles viram que eles podiam se comunicar daquela maneira. E aí começaram a criar os símbolos, começaram a criar as letras e assim a gente tem a escrita até hoje. A roda, né? Eles inventaram a roda a partir de um tronco de árvore. Então eles viram lá que o tronco de árvore, eles rodando dava certo. Foi evoluindo e hoje a gente tem quantos meios de transportes então que a gente tem a roda? A prensa, né? Antigamente os livros, as coisas eram tudo escrito em mãos. Hoje em dia a gente usa o quê? A impressora, não é? Usa o computador e aí eles criaram então a prensa, que era o quê? Colocavam as letras e faziam a prensa no papel e lá saíam as palavras e tudo mais. A eletricidade, né? Os egípcios já conheciam e eles estudaram peixes elétricos, né? Mas foi inventado por um norte-americano, Benjamin Franklin, né? Você já ouviu falar? E alguns desenhos americanos a gente ouve falar sobre ele. E aí ele começou a controlar essa força, inventou métodos até atingir a eletricidade dos raios, os para-raios e assim por diante. E hoje em dia o que acontece? É só eu colocar na tomada e eu tenho a energia elétrica. Então quantas coisas foram inventadas? Olha esse computador, isso aqui tudo faz parte de um computador. Hoje, querendo ou não, a gente tem um computador dentro do carro, a gente tem um computador na nossa mão, no próprio celular, no próprio relógio de pulso, hoje a gente já encontra. Então, ele foi criado para o quê? Era algo que eles queriam para armazenar dados, memórias, e aí inventaram o computador. O telefone, olha só, antigamente ele era assim, esse aqui ainda era moderno na época, mas o primeiro se colocava aqui dos dois lados, né? Aí depois passou assim, ó, sem fio. Você já imaginou como que as pessoas pensaram assim, nossa, desse fio aqui que vão conversar agora para um sem fio, da onde que eu consigo ouvir? E hoje em dia isso daqui, muitos já nem conhecem um telefone assim, porque é tudo no celular, né? A internet. Já imaginou você viver sem internet? Você não iria ver a prof gravando uma aula para você. Você teria que estar sempre ao vivo, né? Então, no começo, lá de 1960, então faz muito tempo, né? Então, eles começaram a ligar vários computadores entre si. E aí foi que começou a internet, que eles queriam mandar mensagem para o outro e assim foi evoluindo. Essas são apenas algumas das invenções que revolucionaram o mundo. A gente tem a televisão, a lâmpada, a fotografia, a geladeira, a bússola, o automóvel, a pilha, o elevador. Vocês imaginem, gente, a pilha, que é só a gente pegar ela, colocar ela aqui, para que um relógio começasse a funcionar. Vamos colocar aqui certo, daí vai funcionar, né, prof? Então, olha só. Se a gente colocar aqui, ó, a pilha no relógio, ele vai o quê, ó? Começar a funcionar com uma pilha. Então, imagine as invenções que foram feitas. O elevador, o avião, a pólvora, né? O fósforo, né? Muitos instrumentos, coisas deram errados para que a gente tivesse hoje. Então, é muito importante. Com o passar do tempo, as invenções, elas são aperfeiçoadas. Elas vão se adequando à necessidade do homem. Lembra que a gente viu do Lolo Barnabé? Ele inventava uma coisa e aí via, todos estavam felizes, mas
Nem tanto. Conforme ia precisando a necessidade, eles iam, por exemplo, quando inventaram aquele telefone que tinha o fio, talvez a pessoa queria andar no lado para o outro da casa e aí pensaram, vou inventar algo, um telefone sem fio, e aí eu vou poder andar de um lado para o outro. E assim as criações vão acontecendo. Talvez hoje a gente utilize algo, por exemplo, você sabe me dizer o que é isso aqui? É um CD. Olha só, é um CD que a gente tem aqui. Esse aqui a gente ouvia música. Agora, hoje em dia, como que a gente faz para ouvir música? Ou baixava para colocar no pendrive, ou então daí colocava e tocava. Ou hoje em dia é tudo por aplicativos que a gente tem, a gente nem toca, nem vê mais. Antes de ter o CD, nós tínhamos o disquete. Você já ouviu falar em disquete? Então, são coisas que vão evoluindo. Só que o disquete travava, ele queimava, não dava certo. Inventaram o CD, daí começou a dar mais certo. Aí viram que no CD não cabia muita coisa. Então começaram a criar memórias no computador e a internet facilitou para passar de um lado para o outro. Aí inventaram o quê? O pendrive. No pendrive cabe muita coisa. Hoje em dia a gente já consegue ver de outras formas nos drives do próprio celular. Não precisa mais nem do pendrive. Já inventaram o Bluetooth e assim vai indo. Olha quantas invenções. Todos estavam felizes, mas nem tanto. Sempre se criava mais e mais coisas. Onde nós vamos parar, hein? Será que todo mundo está feliz com tantas criações assim? Então a história do Lolo Barnabé novamente faz a gente pensar e refletir sobre essa quantidade de invenções. Ou será que às vezes a gente troca tudo isso para ficar na natureza, ficar na praia, ficar em paz? Certo? Então as invenções, elas mudaram a nossa maneira de viver. Se hoje a gente vive muito bem, é graças a alguém que inventou alguma coisa. Certo? Então, eu espero que você tenha aprendido muito com essa aula. As coisas que a gente tem, né, hoje em dia, que são tão diferentes do que eram antes, no passado, já foi, né? Mas que é importante para nós. Fique então com a sua atividade, capriche aí e até a próxima aula.